Olá, professor! Chegou a hora de se destacar e de se especializar no mercado aquático. Conheça a nossa pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Reconhecida pelo MEC com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o fim de semana. Vem para pós com cursos de pós. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. A gente vai bater um papo com os docentes de diversos cursos de pós-graduação, né, da área da educação física, da área do esporte, da área da educação. E hoje a gente está começando o nosso primeiro programa, recebendo uma pessoa super especial, que vai estar falando para a gente aqui um pouquinho da sua história, da sua trajetória e também sobre fitness aquáticos, né, que é um assunto que a gente está agora lançando um curso de pós-graduação em natação e esportes aquáticos, e ela vai explicar e vai falar um pouquinho sobre, né, esse assunto. Bom, antes da gente começar, né, é importante passar algumas informações. Eu sou o professor Dr. Carlos Erdi, coordenador do curso, e também seria aqui o host desse podcast. A gente tem o programa, né, iniciando de forma ao vivo aqui no canal. Vocês estão assistindo no canal do Carlos Erdi, também no canal do curso de pós. E também a gente vai ter, depois de 1 hora, a exclusividade ali só para os alunos, né, dos cursos, alunos que são egressos dos cursos de pós-graduação, lá no portal do aluno, na área de membros, no Hotmart, tá bom? Bom, dito isto, eu vou aqui ler o currículo da nossa docente de hoje, que é uma grande amiga. Eu tive que trazer aqui o laptop porque é muita coisa, sabe, gente? E aí fica difícil aqui, né? Mas eu vou tentar resumir aqui para ficar mais tranquilo, para a gente não perder muito tempo. A nossa convidada de hoje, uma pessoa que é minha amiga, né? Se destaca já há um tempo na área da educação física, principalmente nesse mundo do ambiente aquático. E ela possui graduação de educação física pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Ela tem mestrado em biodinâmica do movimento pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e também um doutorado em biologia humana experimental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atualmente, ela é professora dos cursos de pós-graduação da Universidade da Saúde, professora do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, professora convidada do Centro Universitário Celso Lisboa, professora convidada da pós-graduação da Universidade Estácio de Sá e tem experiência na área da educação física com ênfase em educação física adaptada e populações especiais, atuando principalmente nos seguintes temas: exercício aquático, gestação, aprendizagem motora, hidroginástica, gestantes, hipertensos, diabéticos, obesos, fibromialgia, crianças e bebês. Atua na área de personal trainer para pessoas com deficiência, autismo, TDAH, TOD e síndromes. E, além disso, ela também é a grande, se não a maior de todas, referência na área das atividades aquáticas. Senhoras e senhores, recebam com uma salva de palmas a professora doutora Renata Taverick. Fui bem, Renata? Fui bem. Nossa, é muita coisa. Nossa, que apresentação. Seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso primeiro programa. Não teria outra pessoa para participar desse primeiro programa que não fosse você, a pessoa que acompanha os nossos projetos, né, tá sempre com a gente. E hoje vai ser um bate-papo muito importante para quem está assistindo a gente, para falar um pouquinho sobre esse tema. Então, se fica à vontade, eu já fiz uma apresentação sua, mas fica à vontade para falar um pouquinho de você, Renata. Nossa, depois dessa apresentação, né, eu queria te agradecer, professor Carlos, assim, pela amizade, pelo convite, por estar embarcando nesse projeto, nesse super projeto da pós-graduação em atividades aquáticas. E o que é uma paixão, né? É uma paixão desde pequena, desde lá, de quando eu me lembro que eu fazia aula de natação no Júlio Delamare. Nossa! No Maracanã, da pranchinha de isopor encapada com pano, né? Acho que muitos nem devem ter passado por essa experiência. Não é a tampa do isopor da praia, é uma pranchinha de isopor mesmo que a gente usava. E
ali eu sempre olhava para aquela piscina, olhava para os professores e falava assim, nossa, um dia eu quero trabalhar nisso. Quero trabalhar, que é melhor trabalho do que você estar fazendo o que gosta, pegando sol na beira da piscina, no ambiente carioca que a gente vive aqui no Rio de Janeiro, né? Você trabalhar de maiô, de sunga, de chinelo o dia inteiro, né? E não ficar sentado o dia todo e cada hora você encontra uma pessoa diferente e trabalhar com pessoas, né? Acho que o grande desafio do profissional de atividades aquáticas, além de ser apaixonado pela água, é trabalhar com pessoas, né? Com pessoas diferentes e pessoas que muitas vezes podem ter medo daquele ambiente e você vai desmistificar aquele ambiente para ela. Então, acho que o desafio do trabalho do professor no ambiente aquático é esse. Fazer com que o aluno, o teu cliente ou o aluno, goste da água, né? Goste e sinta prazer dentro da água. E você teve professores que influenciaram nesse amor pela... Então, teve os professores que influenciaram pro amor e outros pro ódio. Por que eu falo isso? Porque a gente tem algumas experiências que são enriquecedoras e outras que são para a gente parar para pensar e falar, não vou ser igual aquele cara, né? Eu tive um professor, que é um professor super famoso aqui no Rio de Janeiro, de natação, que ele me pegou, assim, eu devia ter uns 4, 5 anos, aquilo ficou na minha cabeça, aquela memória, mas não foi como um trauma, foi como uma questão de não vou fazer isso com ninguém. Entendi. Ele me pegou e jogou na piscina. Isso! Você tinha 4 anos? 4, 5 anos. E eu levei um caldo, né, como a gente falava na época, fui lá no fundo da piscina e voltei, mas assim, voltei não com medo, não chorando, mas assustada com o que aconteceu. E até hoje isso não foi uma experiência traumática para mim, no meu sentido, na minha visão, né? Só foi no sentido de não vou repetir isso com ninguém, não vou fazer isso com ninguém. Mas para outras pessoas pode ser traumática. Pode o cara, a partir do momento que você faz aquilo, a pessoa nunca mais voltar. Nunca mais querer voltar na tua aula, né? Então, assim, eu tive as duas vivências. Aquele cara que era o meu ídolo, aquele professor, a professora que foram os meus ídolos, e aquele que eu não quero ver nunca mais. Mas isso é importante, né? É o que eu falo. Nunca só o certo é importante. O erro e o acerto são importantes para você construir o teu conhecimento e a tua experiência. Esse professor, esse assunto que você falou é interessante, porque assim, eu joguei basquete, né? E os meus treinadores, principalmente o treinador que eu tive mais vivência, ele não era formado em educação física. Ele era técnico em basquetebol. Então a intensidade no processo ali de base era uma coisa absurda. E muitos dos meus colegas tiveram certas lesões, principalmente de joelho, que interromperam as suas carreiras, porque a preocupação era resultado imediato. Nesse caso, na natação também tinha isso, quando você era ali criança, adolescente, vivenciando, você percebia essa... Hoje você consegue ter essa análise dessa diferença? Então, eu vejo essa diferença hoje muito clara, porque antigamente o professor que ministrava as aulas de natação não era nem estagiário de educação física, né? Ele era um cara que gostava de nadar, que já sabia nadar, e que ele tinha a oportunidade de ter o primeiro emprego dele com natação, né? Muitos professores mais velhos e mais experientes do que eu começaram dessa forma, né? Eles gostavam de nadar e tal, e foram para ali, para a beira da piscina. Provavelmente provocaram muitas lesões. Provavelmente provocaram muitos traumas em algumas crianças, que hoje em dia não gostam mais de água, né? A gente tem uma amiga em comum que ela fala que a água é só para tomar banho. A água não é para nadar. Então, assim, é uma relação que o cara que é um prático é diferente de um cara profissional. Eu, hoje em dia, tenho essa visão não só para as atividades aquáticas, mas para todos, assim como você teve para o basquete, né? Eu vejo, por exemplo, na praia, nas aulas de surf, eu faço surf. Quando eu vou para aula, os caras que me dão aula são caras práticos. Eles não são formados em educação física, eles não são formados em... Não tem um 3º grau, né? E há uma diferença absurda. Por que há uma diferença absurda? Porque nós, como educadores físicos, temos a forma de passar e transmitir aquela habilidade motora para o indivíduo aprender, né? Que está dentro da disciplina de aprendizagem motora. Então, eu posso passar para uma transferência direta, uma transferência indireta, como eu vou passar, quantos erros eu vou corrigir que vão ser bem-sucedidos. Então, isso tudo faz parte da educação física, não faz parte do cara prático. Então, às vezes, eu estou lá fazendo atividade, aí
Lá no surf ele fala assim, coloca o joelho mais para baixo, coloca o joelho mais para frente, sobe mais rápido na prancha. Não, ele tinha que falar uma outra característica para eu associar o que eu tô errando. Eu não tenho um espelho ali na praia para ver o que eu tô errando. Eu vou sentir, eu vou perceber. Como eu tenho uma consciência corporal melhor do que um leigo, eu consigo perceber mais rápido. Mas ele pode falar alguma coisa para alguém inexperiente que não tem essa consciência e o cara não entender. Porque ele também transmitiu de uma forma errada. E acho que essa é a grande diferença, né? Hoje em dia, do educador físico para o cara que é prático. E aí você resolveu entrar na faculdade de Educação Física? Aí eu fui para a Educação Física. Eu falei assim, bom, quero ser professora de água, né? Meu sonho é ser professora de água. Aí eu fiz vestibular para farmácia, que eu adorava química na época, né? Eu estudei num colégio tradicional aqui no Rio, que foi o Pedro II. E aí, depois, naquele ano, eu falei assim, bom, vou fazer vestibular para farmácia, que eu adoro química. Aí, levei um chute, né? Não é teu lugar. Aí, estudei 1 ano e falei que eu queria passar para a UERJ. Meu sonho era passar para a UERJ. E aí, saiu o primeiro resultado do vestibular, foi o FRJ. Eu falei, bom, vamos fazer a matrícula para garantir, né? Passei. A UERJ, na época, eram 30 vagas. Era tipo uma relação como é a medicina hoje. Eram 30 alunos por semestre. Né? E é tipo 40 e poucos por vaga. 40 e poucas pessoas por vaga. Aí eu falei, tem que passar para a UERJ, tem que passar para a UERJ. E aí, quando saiu o resultado da UERJ, eu passei e falei, opa, ainda passei para o 2º semestre, tive 6 meses de férias. Era tudo que eu queria, né? E eu aproveitei bastante a faculdade, não só no sentido de conhecer mais a fundo sobre essa parte, mas aproveitar o que tudo ia contribuir para a minha formação. É o que eu falo. A hora da faculdade é a hora de você vivenciar o máximo de habilidades possíveis, oportunidades e network. Porque quando te falarem um deadline, tu tem que apresentar o TCC dia 10, dia 11 tu tá do lado de fora, tu vai fazer o quê? Se você não conheceu, não aproveitou nada dentro da faculdade. Tem que conhecer, tem que fazer, tem que estudar, tem que aproveitar ao máximo as oportunidades. Então, assim, dentro da faculdade abriu concurso, foi o primeiro concurso que teve para o Campo dos Afonsos, para aquele laboratório top dos tops que tem lá, né? É o único que tem aquele tanque para você ver a composição corporal. A bipedância não, é pesagem hidrostática? Isso, pesagem hidrostática. Eu cheguei lá e a primeira coisa que eu queria ver era o tanque. No Campo dos Afonsos que você fala da aeronáutica. Tinha lá um... Tem ainda? É o NUICAF. Nossa, não sabia. Eu sabia que no Exército, na Urca tinha, porque na época eu fui, a gente fazia a coleta antropométrica dos atletas e a gente queria criar uma equação preditiva, porque se usava Faulkner e durante muitos anos, o que eu escutava? Que Faulkner foi feito para nadadores e futebolistas. Eu resolvi entrar em contato com 20 clubes de futebol da Série A e da Série B. E 80% desses clubes, os fisiologistas, usavam Faulkner. E aí todo mundo falava, não, foi 4 dobras, foi feito para futebolistas e para nadadores. Aí tem um estudo, um artigo que o autor entrou em contato com o Dr. Faulkner e ele falou, eu nunca fiz essa equação para nadadores, muito menos futebolistas. Né? Então, assim, aquela questão de você usar e realizar o que as pessoas estão fazendo e você não sabe por quê, não questiona. E hoje você tem alguns métodos que utilizam a pesagem a própria bioimpedância com 8 eletrodos, né? Frequências em hertz num alto nível. Você tem a questão aquele scanner que é o DEXA, né? Que também faz. Mas isso acaba sendo para uma outra realidade de público, né? E aí, às vezes, dentro da área da própria educação física acadêmica, você começa a ter estímulos. E aí você resolveu ir para esse caminho, estudar isso? Então, aí teve essa oportunidade. Tudo que era oportunidade dentro da faculdade eu agarrava. Agarrava com unhas e dentes. Então, eu falei assim, aí foi aquela propaganda, né? A primeira prova, o primeiro concurso, não sei o que e tal. Falei, vou fazer porque eu quero trabalhar lá, quero conhecer, isso vai ser importante mais pra frente e tal. Beleza, fiz a prova, passei em primeiro lugar. A prova foi escrita e oral. Naquela época tinha uma prova oral em inglês. Você fazia uma entrevista em inglês. E aí eu passei em primeiro. Eu falei, bom, vou pra lá. Aí foi a primeira vez que eu fui lá, né? Porque as provas foram na UERJ. Aí eu fui pra lá.
quando eu vi, assim, era o laboratório dos sonhos e tudo. Só que a distância era enorme. Ia depender muito tempo do meu dia. Eu não tinha condições de chegar lá de ônibus o tempo todo. Eu não tinha carro, não tinha como. A viabilidade ficou muito prejudicada. Então, eu não consegui. Aí eu falei, bom, mas tive a oportunidade de conhecer, tive a oportunidade de passar. Isso fez bem para mim. Ver que eu era capaz de chegar até ali. Aí dispensei, né? Não fui. E em seguida eu fiz prova para o Laboratório de Promoção da Saúde e Qualidade de Vida da UERJ. Que aí eu entrei, ganhei a bolsa e comecei a trabalhar em todos os projetos para grupos especiais. Que aí foi que eu comecei a trabalhar com populações especiais. E foi ali que eu vislumbrei a grávida, né? A gestação. Então eu fiz estágio especificamente, depois de passar por todos, fiquei sediada na gravidez e parto, né? Que era um programa de ginástica para o parto, específico para o parto, em que a gente fazia sala de pré-natal no Hospital Pedro Ernesto, que é o hospital da faculdade, com gravidez de médio e baixo risco, que eram as adolescentes. Então, assim, eu vivenciei algo que jamais eu teria essa oportunidade. E aí, me formei defendendo o meu trabalho. Na época era uma monografia com transparência no retroprojetor. Muitos não vão saber disso, mas existia um retroprojetor, hoje tem um data show, tem até outro, mas o retroprojetor, assim, você colocava uma folha transparente e ele projetava só aquela letrinha, aquelas coisinhas na parede. Isso era, né? Era moda. Fala, então, nossa. Eu fiz transparência com a foto, com a imagem da grávida subaquática. Eu fiz uma viagem e trouxe uma máquina subaquática, que foi assim, para mim, foi o up naquela época. Era uma máquina subaquática acho que é da Sony, que você compra o filmezinho amarelinho, coloca lá dentro, ela faz até uma foto panorâmica daquela grande, assim, você imprime, ela fica assim. Aí tu vê, né? Hoje o celular faz isso, né? Você bota o celular Olha lá. a diferença. E aí eu fiz aquelas imagens das grávidas, que eu já fazia estágio numa academia com hidroginástica, e eu queria associar, como a UERJ não tinha o trabalho aquático, associar o trabalho aquático com a gravidez. E aí foi a primeira monografia no Rio de Janeiro que fez uma revisão bibliográfica de atividades aquáticas para gestante. Até então não se tinha nada na literatura muito específico. Você tinha natação, as adaptações dos nados em si, das técnicas para grávida, mas você não tinha nada na posição vertical. Que é aí que a gente chega no tema hidroginástica, né? Qual é a diferença de hidroginástica para uma natação, para uma outra modalidade? É o exercício na posição vertical. E aí a minha foi a primeira monografia, né, no Rio de Janeiro. Tá lá na estantezinha da biblioteca. Então você faz uma parte de um marco histórico dentro da área, né? Dentro da área específica para grávidas, né? E aí, logo em seguida que eu me formei, eu fui enveredar por esse campo da gravidez e atividades aquáticas. Então, eu abri um programa dentro de uma academia aqui no Rio de Janeiro, em que eu cheguei a ter 70, 80 alunas por mês grávidas. Era grávida de manhã, na hora do almoço e à noite. Era o dia inteiro grávida. Era o dia inteiro. Era muita grávida. Era muita grávida. Quem não estava grávida, ficava grávida. Só de olhar para aquela água. Botou o pé naquela água e ficou grávida. E aí, aquilo foi crescendo, foi tomando uma proporção que eu falei, nossa, não sabia que isso ia acontecer, né? E ali surgiram várias oportunidades que eu jamais pensei que isso fosse acontecer, né? Você contava nos dedos quantas pessoas trabalhavam com grávidas no Rio de Janeiro e especificamente em água, né? Porque eu tive que ser uma das pioneiras a associar algumas questões até então não vistas dentro do ambiente aquático para a gestante. Porque uma coisa é você pegar uma grávida de baixo risco e colocar na água. Outra é você colocar uma grávida que tem alguma intercorrência mais específica e colocar na água. E ver o que vai acontecer, né? Então, assim, eu tive essa oportunidade, essa bagagem, porque eu vinha de um pré-natal de médio e alto risco, que foi do Pedro Ernesto, que eu vivenciei no ambiente terrestre. Então, eu já tinha um pé para trás em algumas situações. Então, por exemplo, grávida com contração, com contração, está em início de trabalho de parto, pode ou não pode fazer aula?
Eu tive 2 fazendo aula no mesmo dia que foram para a maternidade, a criança nasceu no mesmo dia. Então, assim, são coisas que a prática, a experiência de quem já vivenciou... Ó, isso foi em 2002, a gente está em 2024, tem 22 anos de gravidez, né? Então, assim, essa experiência, essa é incontestável para a diferença do cara que está fazendo hoje. Então, os meus alunos, as pessoas que me assistem em palestra, em aulas e tal, têm a oportunidade de conhecer e ter já essa experiência pronta. Porque eu não tive. Mas agora eu consigo compartilhar essas experiências, né? Não, eu lembro que eu comecei a viajar para ministrar curso em congresso em 2006, 2007. Eu me formei e trabalhava no Vasco, né, como fisiologista. Então comecei a dar muito curso naquela época que ninguém ministrava curso de futebol. Então ia para FMU, ia para Brasília, para grande porrada de lugar. E aí eu lembro que eu chegava nos congressos, sempre tinha você, a Renata Rodrigues, o Nino e a Roxana. Era assim, as revistinhas dos congressos, aí tinha lá... aí, por exemplo, na minha aula lá tinha 100 alunos. Uhum. Eu chegava na piscina, 500 alunos, de vocês lá dando aquele show. Só que eu olhava aquilo e falei, nossa, que coisa incrível, né? Só que eu tô falando de muito tempo atrás. Então, assim, a tua trajetória de saída da graduação, ela teve aí uma repercussão muito grande, porque isso fez com que vocês, eu digo que tem ali profissionais e você é uma das grandes referências, que se destacam muito tempo já nessa área, né? Viajando, dando curso tanto em congressos nacionais, congressos internacionais. A sua entrada na pós-graduação auxiliou esse processo, divulgou? Fala um pouquinho sobre isso. Então, essa questão de você trabalhar com o diferencial dentro do ambiente aquático, isso te abre muitas portas, te abre muitas oportunidades, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de não ser igual o que o outro faz. Então, eu não vou dar a mesma aula que o outro professor dá. O que eu posso fazer de diferente na minha aula? Então, isso que foi me instigando a ter mais oportunidades. E aí, eu tive a oportunidade, né, de conhecer, de trabalhar com a Roxana, com a Renata Rodrigues, e elas me apresentaram esse mundo acadêmico, né? Eu lembro que a primeira oportunidade que eu tive de ministrar uma aula no meio acadêmico foi com a Roxana e com a Renata, lá na Faculdade de Jacarepaguá, Faculdades Integradas de Jacarepaguá, né, FIJ. Então, foi a minha primeira aula. Foi a primeira aula que foi lá. Acho que foi até com transparência, não lembro. Então, foram elas que me chegaram e falaram, não, tá na hora de você ir para frente. Foi a Renata que me levou lá para Brasília, para o BSB, com o Fábio. Foi a Roxana que me levou lá na EA, né, para eu conhecer a EA, que é a Associação Americana dos Exercícios Aquáticos. Então, assim, eu só pude ter essas oportunidades também porque eu estive com pessoas que são referências na área. Se eu não estou com essas pessoas, provavelmente seria mais difícil de alcançar isso tão rápido assim, né? E aí, em seguida, quando eu comecei a ir para a EA, fui para a EA, que é um congresso mundial de atividades aquáticas, do fitness aquático, né? Que acontece uma vez por ano nos Estados Unidos, e lá você tem aula, assim, 24 horas praticamente, do mundo todo. Então você começa na piscina às 7 horas da manhã, termina às 7 horas da noite, não tem esse negócio de pausa para intervalo para almoço. Tu come uma barrinha, come não sei o quê. Eu sei que, assim, o primeiro dia tu tá lá na maior festa, né? Vai pra cá, vai pra lá, não sei o quê. São 5 piscinas primeira vez que eu fui. É o quê? Num hotel que acontece? Então, era um resort. Resort, né? olha. Na primeira vez que eu fui, foi um resort. Foi em Palm Harbor, em Tampa, né? Ali perto daquele Six Flags, daqueles parques que tem ali. Então, falei, pô, o máximo, não sei o que e tal. Aí você pega um ônibusinho e troca de piscina. Piscina 1, piscina 2, piscina 3, e vai. No segundo dia, quando tu vai levantar da cama... Tu já tá moído, né? Tu não é ninguém. Tu assim, não, agora não. Peraí, vamos na segunda. Aí quando chega no 5º dia, tu tá assim, exausto. Por quê? Porque o brasileiro não tá acostumado a fazer tanta aula. O brasileiro não tá acostumado a ficar o tempo todo dentro d'água. Você coloca o cara para ficar 4 horas fazendo atividade mesmo, ele não consegue. E o americano já tem esse hábito? Já, porque a maioria lá é instrutor. Não é acadêmico, não tem 3º grau, né? Então ele é instrutor.
Então, assim, mas não é só americano, vai gente do mundo todo. Entendi. Então, olha a relação, o relacionamento que você faz. E aí eu tive a oportunidade depois, a Tinoca, uma grande amiga e uma grande referência aí no fitness aquático de Portugal, ela me apresentou para ser voluntária lá na EA. Eu fui staff. Então, assim, a galera fala, pô, você com doutorado, carregando jump, carregando bicicleta. Cara, tu vai lá fora, tu varre o chão, tu limpa, tu faz tudo. Por quê? Tu tem que fazer com que aquilo aconteça. É o grupo. Você tá no grupo ali, você tá no conjunto. Pediu para você fazer alguma coisa, é a oportunidade de você conhecer outras pessoas também. Quando você tá carregando o jump, você tá conhecendo o motorista do caminhão que é da Itália, você tá conhecendo outro cara que é não sei de onde, né? Então isso vai abrindo outras possibilidades. Eu tenho foto carregando jump e tudo mais. Então, assim, ali eu fui staff. Depois do staff, a Tinoca falou assim, pô, tá na hora da gente apresentar uma aula juntas, uma palestra juntas. Eu falei, ih, ferrou, agora ferrou. Porque eu cheguei num ponto que eu não imaginava, né? Aí, aula em inglês. Eu falei, ih, caramba. Aí comecei a fazer aula de inglês, porque já tinha inglês, mas não tinha aquela prática do dia a dia, né? Aí eu falei, bom, tem que ter um inglês apresentável. Um inglês que eu possa conversar. E se me fizerem uma pergunta que eu não sei? Porque quando você tá aqui no Brasil, se você vai para uma aula, você fica assim, se perguntarem e eu falar que eu não sei, depois eu respondo. Agora tu tá num congresso mundial, vão te perguntar e tu vai falar, não sei. I'm sorry. Olha, eu me borrava, eu não dormia aquela noite, Meu não sei o que. Ela me Deus. perguntava assim, que a gente dividia a quarta, ela falava assim, tá tudo bem? Tudo ótimo, não tem problema nenhum. E mais por dentro, né? Aí foi. Aí, o que aconteceu? Eu fiquei entre as 9 melhores do mundo naquele ano, foi em 2019. Aí, a partir dali, surgiu a oportunidade de dar aula, ou na época, foi a época da pandemia, surgiu a oportunidade de ministrar aula online para Israel. Também em inglês, que hebraico eu não falo. Então, assim, as coisas foram acontecendo, né? E a partir da EA que surgiram os convites internacionais. Então, eu tive a oportunidade de ir com a própria Tinoca para a Argentina, a gente foi para o Uruguai, para Portugal, já fui inúmeras vezes, trabalho também lá para a Aqua Academy. Então, assim, tem oportunidades internacionais a partir do momento que você constrói essas relações lá atrás, né? E que você também se coloca no mesmo nível. Não adianta você estar ali durante as grandes referências e não alimentar aquela relação, né? Nossa. E aí, vocês estão gostando aqui da resenha do bate-papo? Só para aproveitar, a gente tem um QR Code aí a gente vai colocar na tela, já aí para vocês. 20% de desconto, tá? No curso de pós-graduação em natação e atividades aquáticas. Então, se tiver interessado aí, tá aí do lado, tá bom? A gente está recebendo aqui a referência em fitness aquáticos no Brasil e no mundo, tá? A gente também tem aqui, ó, na nossa tela, pode botar aqui na tela geral, tá aparecendo algumas imagens aqui. A gente tem esse nosso curso que a gente está lançando esse mês de janeiro, né? O curso de natação e atividades aquáticas, lá com a Renata, com a Roxana, com o Nino, com a Renata Rodrigues, né? Com o Tucher, com a Lívia Prates, com diversos docentes aí que todos vão estar aqui com a gente, Gabriel Costa e Silva, né? O Guilherme, de biomecânica, Cícero também de fisiologia, não posso esquecer ninguém, né? Eu tenho que falar todo mundo. Mas daqui a pouco vai aparecer aqui os palestrantes que a gente vai estar falando mais sobre esse curso. Bom, Renata, estou aqui com algumas perguntas aqui. A gente tem aí algumas tendências, né, de 2024, a gente começando aí mais um ano. Eu costumo falar o seguinte, o mais importante para a gente é sempre a saúde. Né? O resto a gente se vira, a saúde que é importante. E a gente não deixa de estar falando sobre a importância da atividade física para a saúde das pessoas. Cada vez mais a população se encontra doente, né, com problemas mentais, físicos. O negócio está muito sério. Quando você falou aí da experiência nos Estados Unidos com as aulas que você ministrou, eu lembrei muito da minha irmã, porque a minha irmã ela tem uma certificação em personal trainer nos Estados Unidos. Ela mora nos Estados Unidos, em Filadélfia, ela fez um curso de 6 meses e ela dá aula de personal. Só que aí as pessoas às vezes falam assim, né? Pô, mas quer dizer que lá eu vou fazer uma certificação e vou dar aula? Tal. O americano,
ele viveu lá a sua escola de ensino integral, onde ele praticava esporte todo dia. Ele conhece muito mais o corpo dele do que o brasileiro. Ele pratica muito mais exercício do que o brasileiro. O brasileiro, ele não sabe correr, por exemplo, ele não conhece o corpo. Às vezes aquela pessoa fala assim, segunda-feira eu vou me inscrever lá na aula de hidroginástica. A pessoa não sabe nem a vestimenta, a roupa não sabe nada. Vou correr na lagoa, no aterro, no Ibirapuera, qualquer lugar. Não sabe o tênis, não sabe o movimento. E às vezes se machuca, se lesiona, para de praticar atividade física, engorda, ansiedade, e aí a gente tem uma população doente. Eu queria que você falasse com a gente um pouquinho dessas tendências de atuação, né, de mercado para o profissional de educação física, para os profissionais da área da saúde, nesse ano de 2024. Então, Erdi, isso é uma questão muito importante. A gente já pode levar isso como uma questão de saúde pública, né? A questão da população brasileira doente. É uma tendência aí grande. Tanto é que o ACSM, na lista de tendências mundiais para 2024, coloca o exercício como remédio. O American College, ele bota o exercício como remédio. Isso, o exercício como remédio. Então, como eu tomo remédio todos os dias, eu tenho que tomar exercício. E isso eu associo... Antes do ACSM colocar, eu já falava isso com alguns dos meus alunos. Por exemplo, eu tenho uma aluna de personal que tem esclerose múltipla. Eu falo para ela, aquele medicamento que você toma todo dia às 9 da manhã, durante a minha aula, a gente tem que tomar exercício todos os dias. E aí veio como uma grande tendência, se eu não me engano, é o item 5 da lista do American College. Então, assim, poxa, isso é um problema muito sério. Então, se a pessoa compra remédio, está cada dia mais abrindo farmácias. Se a gente parar para olhar aqui no Rio de Janeiro, tem uma farmácia em cada esquina. Verdade. E está fechando posto de gasolina. E detalhe, tem farmácia do lado de outra farmácia. Isso. Você já reparou que abre mais farmácia do que e fecha mais posto de gasolina? Por quê? É mesmo, é verdade. Toda hora eu olho um posto de gasolina, tá fechando. E aí no dia seguinte abre uma farmácia. Na minha esquina aconteceu isso. Abriram 2 farmácias, uma num quarteirão aqui e a outra no outro quarteirão aqui, que eram postos de gasolina. Por que isso? Porque a população está cada vez mais sedentária, né, ociosa, está ficando mais doente, né, e o custo do posto de gasolina é muito alto. A gasolina está muito cara. Então, as pessoas não estão transitando mais nos próprios carros. Não, e você não vê farmácia falindo. Não vê, só abrindo. Não vê, só abrindo. Então, olha só. Escuta o que eu vou falar agora. Todo mundo grava isso aí. Daqui a pouco, além de ser farmácia, vai estar abrindo um estúdio, uma academia em cada esquina. Olha o grande potencial que tem para o profissional de educação física. Para nós aqui, o formado em educação física. Uma outra questão. Piscina, atividades aquáticas. Hoje você não compra um apartamento que não tenha uma piscina no Play. Já reparou isso também? Tem todos os apartamentos, todos os empreendimentos têm uma piscina, por menor que seja, e uma churrasqueira na varanda. Por que isso? Porque as pessoas estão ficando cada vez mais nos seus próprios lares, nos seus próprios prédios, nos seus próprios condomínios, e precisa fazer atividade física, né? Moramos numa cidade quente, num país tropical, maior número de piscinas impossível, né? Onde é mais prazeroso para determinadas populações? Fazer exercício aquático. Por exemplo, essa minha aluna da esclerose, quando está muito quente, a gente tem a opção de trabalhar na piscina do prédio e tem a opção de trabalhar na sala de ginástica do prédio. Você quer um conforto maior, uma segurança maior para a pessoa fazer atividade no seu próprio prédio? Não, e a pessoa não vai ter ali a preocupação de pegar o carro, ir até um local, podendo ser assaltada, gastando com gasolina. E o risco até dela tropeçar, porque ela tem instabilidade na marcha, tem dificuldade na marcha. Dela tropeçar, cair, não sei o quê, e parará. Ela está muito mais segura no ambiente dela. Então a gente faz atividade. Tá um calor danado, Rio 60 graus, como teve aí. Por que eu vou com ela para a sala de ginástica? A gente vai para a piscina. Olha o conforto sendo muito maior, muito mais refrescante. E aí sim vem o diferencial. O cara tem que saber trabalhar nos 2 ambientes. Então, assim, essa tendência, exercício como remédio. Uma outra tendência, personal online.
todo mundo condena o trabalho da atividade física online, né? Pô, tem que ter o professor ali e tal, não sei o quê. Você sabe ministrar uma aula aquática online? Olha aí, a pandemia veio para nos dar esse desafio. Eu já tenho a minha lista de estratégias, né? Eu já passo para algumas pessoas algumas coisas que foram positivas e outras que foram negativas, porque hoje em dia eu tenho aluno aquático online em São Paulo, eu tenho aluno aquático online em Florianópolis, eu tenho aluno aquático online em qualquer lugar do mundo. Hoje em dia, eu atendo gente fora do Rio de Janeiro, no online, na água. A pessoa tá lá dentro d'água, eu tô aqui desse lado, na minha casa, e eu tenho todo o esquema de segurança, eu tenho todo o esquema de prescrição, eu sei tudo. Quando você imaginou que você ia prescrever uma atividade aquática online? Então, e olha aí, tá na tendência do ACSM, né? Então, assim, as coisas que o ACSM estão colocando como tendências de 2024, muitas vezes as pessoas estão levando só para o ambiente terrestre. Mas não, olha quanta coisa a gente já pode colocar no ambiente aquático. Uma outra coisa, assim, que está como top 5 do ACSM é o mercado exigindo cada vez mais profissionais certificados, mais graduados. Ou seja, quando ele fala certificados, ele está dizendo o quê? É inadmissível você ter um professor na borda da piscina que não tenha, no mínimo, um curso de extensão, que não tenha, no mínimo, uma pós-graduação. Especializado. Uma especialização. Então, assim, o mercado está te exigindo. Aí as pessoas vão partir para o outro lado. Ah, mas a hora-aula não aumenta se eu fizer um curso e tal, não sei o quê. Melhora o teu trabalho. Melhora a tua didática, melhora a tua prática, melhora a tua apresentação, a tua forma de ministrar essa aula, que você vai ter o teu diferencial. Hoje em dia, a gente tem, assim, eu posso escolher para quem eu vou dar aula. Eu não preciso ficar, assim, me matando com um monte de aulas. Eu tenho uma turma de personal em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, na Zona Sul. Eu atendo ali, em 1 hora, 5 crianças. O que eu recebo dali é muito mais se eu ficasse 4, 5 horas dentro da água em qualquer academia. Ah, mas isso é só você. Não, eles me contrataram por quê? Eu tenho algum diferencial. Eles vão pagar aquele valor, não é porque eu sou mais cara, porque eu sou mais barata, não. É porque eu apresento um trabalho com algum diferencial. E aí? Eles não sabem que eu tenho doutorado, eles não sabem, eu não precisei mostrar o meu currículo para eles. Eles conhecem pela minha aula. E qualquer valor que eu colocar ali, eles vão pagar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vou lá uma vez por semana. Que legal, hein? Então, assim, eu acho que essa bagagem, essa experiência que a gente traz é completamente diferente, né? Então, assim, para quem está começando, para quem está finalizando uma graduação, é importante ter contato com grandes referências da área, né? E acompanhar essas tendências. Acompanhar e, assim, pensar, vislumbrar possíveis oportunidades no futuro. Poxa, eu vou fazer uma pós-graduação, eu estou indo na tendência mundial, que é ter mais uma certificação, né? E se o cara, por exemplo, existem inúmeros profissionais que trabalham no ambiente aquático e trabalham em escola. Quando você presta um concurso, você ganha ponto por você ter um certificado de pós-graduação. É diferente do cara que não tem. Então, assim, olha quantas coisas estão rodeando as oportunidades para que você cresça no mercado de trabalho, né? Não só, porque aí vai aparecer, sempre aparece aquela questão, né? Ah, mas eu vou ter um aluno XY que eu nunca vi essa doença, que eu nunca vi aquilo e tal. De vez em quando aparecem uns alunos assim. Ah, Renata, fulano de tal apareceu aqui, tem a doença X. O que eu faço? Como é que eu prescrevo? Aí eu falo assim, o que você faria com o teu bom senso? Com o teu pouco conhecimento aquático, o que você faria com o teu bom senso? Por exemplo, o aluno chegou com algum mal-estar na borda da piscina. Qualquer aluno que seja. Chegou você para fazer aula comigo, você falou assim, pô, Renata, hoje eu tô cansadão, tô exausto, mudou de cabeça e tal. Eu vou falar assim, Erdia, vamos fazer um ritmo intervalado de alta intensidade, vai dar tiro, tantos tiros e tal. Eu vou falar, pô, tu tá cansado, tu tá exausto, tu veio para relaxar.
a gente vai fazer uma mobilidade, vai fazer um alongamento, vai fazer um trabalho de respiração. Isso é o conhecimento, isso é a experiência, que vai te mostrar. E aí eu vou te falar, se você sair daquela aula e falar assim, putz, cara, eu melhorei pra caramba. Se eu chegar pra você e falar assim, ó, essa aula custou 5 mil reais. Tu vai falar, pô, Renata, eu vou te pagar, posso pagar em quantas vezes? É esse que tá o diferencial. Não, e você consegue. Eu vejo que a grande preocupação é o resultado, com segurança. E você tem uma organização, né? E naturalmente, quando você se organiza e tem conhecimento, você chega nesse resultado. Sim. E às vezes o que falta muito por parte, né, de alguns profissionais é se preocupar em chegar nesse resultado. Eu sempre me preocupei muito com o resultado, Renata, porque trabalhando com esporte de alto rendimento, Resultado. é resultado. Por mais que eu tenha trabalhado num esporte de formação, a formação é o resultado, é formar atletas em excelentes condições. E a natação, a atividade aquática em si, ela também é importante no esporte de alto rendimento, porque hoje você tem uma evidência muito grande do trabalho de recovery, né, de recuperação dentro da água para os atletas. Então, por exemplo, eu tive uma oportunidade de contratar um profissional da área aquática para ser responsável por fazer a recuperação dos atletas de futebol. Ele não sabia chutar uma bola, ele não sabia nada de futebol. Ele sabia simplesmente a parte aquática de recuperação. E quando era pós-jogo, por exemplo, o atleta jogou numa quarta-feira. Dia seguinte é com esse profissional para fazer o recovery. Ele organizava e fazia a prescrição dos exercícios dentro da água. Estou dando um exemplo, claro, né, para mostrar que existem muitas possibilidades. Quando a gente fala do remoto, eu trabalho nesse mundo remoto, principalmente na pós-graduação EAD, há mais de 10 anos, né? E eu lembro que as pessoas falavam assim, pô, mas você tem um curso de esporte, eu coordeno um curso de esportes aquáticos em outra universidade. E aí, como é que é o EAD? O aluno não vai ter a experiência de nadar. E aí eu sempre explicava, não, esse aluno, quando ele está no remoto, ele já tem a vivência, ele já atua, ele já tem uma experiência. Existem vantagens e desvantagens. como todos os métodos. Como todos os métodos. Então, por exemplo, um aluno que vai fazer um curso de pós-graduação em EAD, qual é a grande vantagem dele? Ele está de casa, ele não tem o custo para ir para casa, ele tem a vantagem além da comodidade, mas ele também tem ali a questão de custos, porque quando ele sai, ele acaba gastando com gasolina, com isso, com aquilo. A questão do tempo, às vezes ele trabalha durante um dia, ele não consegue assistir a aula, ele vai assistir depois. Tem desvantagens? Claro que tem. E aí, qual é a principal desvantagem que eu falo para os alunos? O network. O que você talvez não tem no EAD é a possibilidade de sentar e conversar. E eu acho que esse é o grande diferencial nosso. Porque não tinha. Não tinha, né? Porque o que a gente está propondo agora com os alunos é justamente isso, né? Aí tem a disciplina de mentoria, que já você vai falar sobre essa disciplina, né? Que é uma disciplina que visa justamente trazer a realidade prática desse aluno para saber, e aí, meu filho, vamos lá, o que você está precisando, como é que a gente vai ganhar dinheiro, como é que você vai ter o retorno, o seu investimento. E dentro desse mundo, né, de esportes aquáticos, de atividades aquáticas, explica um pouquinho pra gente a diferença entre, porque tem aluno que fala assim, professor, mas queria fazer após em esportes aquáticos, não, após em atividades aquáticas, tem diferença? Quais são as áreas de atuação? O que você pode abordar e elucidar aí pra gente? Então, essa pergunta é muito importante, de por quê? A gente tem, assim, isso é, para quem não é da atividade aquática também, é uma grande dúvida. Não sabe diferenciar, como a gente recebe atestado para fazer hidromassagem, né? Hidromassagem não é o profissional de atividades aquáticas. Você recebe... É, hidromassagem. Então, assim, fulano de tal tá liberado para fazer hidromassagem. Aí você recebe hidromassagem. O médico que manda isso? Não. O médico que manda. Então, a partir daí, você percebe que as pessoas não conhecem o universo aquático, né? Então, dentro do universo aquático, eu tenho, assim, exercícios na posição vertical. E aí eu posso usar até os termos que a Associação Americana AEA, né, que é a referência para nós em atividades aquáticas, coloca como uma diretriz. Você tem exercícios na posição vertical, com o pé no chão, sem o pé no chão e em flutuação, por exemplo. Ou saltando, com saltos, saltitos, né? Você tem essa diferenciação nos exercícios na posição vertical. Então, para cada indivíduo, diferente de cada situação, cada características individuais,
eu vou aplicar determinadas posições do corpo dentro d'água que vão dar efeitos diferenciados, né? Vou aproveitar mais a flutuação, vou aproveitar mais a turbulência, vou aproveitar mais o arrasto, vou fazer com maior velocidade para imprimir uma maior sobrecarga, que é diferente do ambiente terrestre. Então, assim, no ambiente terrestre eu boto mais peso, mais quilagem. Dentro d'água eu faço o movimento com mais rapidez, com mais velocidade. E aí entra aquela situação. Você foi para a água, você já vivenciou um movimento mais rápido de executar com uma menor amplitude articular para ver se eu gero realmente mais força naquele grupamento? Então, isso é o conhecimento teórico levado para a prática. Isso é um exemplo clássico, tá? Então, eu tenho na vertical, que eu posso chamar de hidroginástica, que hoje em dia é uma tendência grande de não ter mais o termo hidroginástica, e sim fitness aquático. A hidroginástica estaria dentro desse mundo, desse universo do fitness aquático. Por quê? Eu vou ter aula em cima de uma bicicleta, que se chama hidrobike, aquabike, enfim, dependendo da metodologia. Eu vou ter aula em cima de uma cama elástica, que é chamado de jump, são os grandes equipamentos da hidroginástica. Eu vou ter a esteira, eu vou ter um polydance dentro d'água para fazer uma aula de poliaquático, eu vou ter uma aula de aquapilates, eu vou ter uma aula de aquafuncional, eu vou ter uma aula de yoga dentro d'água, eu vou ter uma aula de zumba, né, que é a dança dentro d'água, enfim, eu vou ter várias metodologias aquáticas na posição vertical, que eu chamo de fitness aquático, e a hidroginástica engloba, está dentro do fitness aquático. Bom, isso é uma linha, isso é um pilar das atividades aquáticas. Outra atividade aquática é a própria natação, né? Eu tenho a natação para o alto rendimento, como um esporte aquático, né? Que aí eu já tenho uma visão de performance, de objetivo, de resultado. Eu tenho a natação lúdica, que eu posso dizer de lazer, que é o cara que nada para se manter ativo, se manter saudável, que busca saúde. É aquele nadador de piscina de academia, né? Aquele cara que busca como uma atividade física, né? Um lazer, um esporte. E eu tenho a natação terapêutica, que até um grande professor, André Trindade, utiliza a natação que ele utiliza com as pessoas com deficiência. Ou seja, é um nado adaptado para cada condição específica, né? Para cada criança, para cada adulto que tem uma condição. Isso é uma natação voltada mais para o ambiente da reabilitação, né? Que pode ser, em alguns momentos, na vertical, dependendo do que você quer, qual é o objetivo, ou na horizontal. Aí vai depender, né? Então, esse é um outro pilar que a gente pode chamar alta performance de um esporte aquático ou de uma atividade aquática, se for dentro de uma academia. Aí eu tenho uma outra situação de atividades aquáticas, né? Eu posso ter um surf de final de semana, eu posso ter um stand-up, eu posso ter uma natação no mar, um nado Polo no mar. aquático entra? Polo aquático seria um esporte, né? A partir do momento que eu quero performance e resultado, eu classifico isso como um esporte, né? Se eu quero só praticar, se eu quero como uma atividade física ou como um lazer, eu chamo de uma atividade aquática, né? E então eu tenho um nado artístico, eu tenho um salto ornamental, eu tenho inúmeras possibilidades aquáticas, né, dentro do universo do ambiente aquático. Então, não existe só a possibilidade da hidroginástica, do fitness aquático. Existe a natação adaptada, a natação terapêutica, natação como lazer, natação como aprendizado de criança, adulto, idoso, natação como salvamento aquático, né? Existem campeonatos de salvamento aquático, né, que o cara vai para disputar quem salva mais rápido, né? Tem campeonato de apneia, tem campeonato de mergulho, né? Tem campeonato de tudo que você possa imaginar. E dentro do ambiente aquático você tem inúmeras possibilidades. Outro dia eu estava vendo na televisão, tem agora uma canoa que você pedala em cima da canoa aqui no Rio. Não sei se você já viu. É Não. tipo eu não sei o nome do negócio, mas é tipo um remo, né? Um barquinho do remo. O próprio remo é um esporte aquático. Eles botaram uma bicicleta ali em cima, tipo um pedalinho. Aí o cara vai pedalando assim na praia, vai vendo Pão de Açúcar, não sei o que, ali na Praia do Flamengo, né? Então, assim, é um esporte aquático, né? É uma atividade aquática de lazer. Então, olha quantas coisas
você tem Muito mercado, né? muito mercado. E assim, aqui, para quem é de região litorânea, cara, pegar uma praia e fazer a tua equipe de natação de águas abertas, olha aí, mais uma oportunidade. A gente tem um amigo que está com a gente na pós, que é o Gabriel. É. Gabriel é um amigo também de mestrado, né? Pois é. Ele vai estar ministrando essa disciplina. E, bom, a gente está chegando no final, para você que está assistindo o programa, que não é aluno. Agora a gente vai estar disponibilizando o episódio completo, né, no portal do aluno, lá na central de membros, né, do aluno. E queria agradecer você que estava assistindo com a gente, tá? Mas agora a gente vai ficar disponível somente para os alunos do curso de pós-graduação. Se você tem interesse e quer saber mais sobre o curso de pós-graduação, a gente tem um QR Code, tá, que está disponibilizando 20% de desconto na mensalidade. Então, todo mês você vai ter 20% de desconto, só que tem que colocar um cupomzinho, né? E aí a gente tem um cupom da Renata e também o meu cupom. Da Renata é Taravinic20, né? Isso, Tarevinic. Isso, Taravinic20. O meu é Erdi 20. Se você colocar lá o cupom, você ganha 20% de desconto. Não pode colocar os dois. Você tem que escolher. Você tem que escolher. O meu ou da Renata. Não dá para colocar os dois, tá? Então, não deixa lá de entrar aí no... Eu vou também colocar aí na descrição, tá? Esse vídeo, ele tá no YouTube, disponível no YouTube, mas o podcast completo é destinado para os alunos. A gente coloca um gostinho, Isso. né, para o aluno poder aí assistir. E espero que você se interesse aí, qualquer dúvida que você tiver, fique à vontade. A gente tem aqui, eu prometi mostrar os docentes, não sei se você vai conseguir colocar naquela outra parte do videozinho, roda um pouquinho para frente. Aqui, isso é o nosso centro universitário, né, nosso diploma é pelo Centro Universitário Cidade Verde, tá, que reconhecido pelo MEC, tá bom? Pode passar mais uma, ver se você consegue passar. É isso, para frente mesmo, isso. A gente tem aqui, ó, os nossos docentes. Não, porque tem que ir mais. Pode ir mais, vai. Aí. Ó, a gente tem aqui, ó, porque eu falei de alguns, mas não falei de todo mundo, né? A gente tem o Nino, né? Tem a Renata, a Roxana, eu, o Guilherme, a Renata Rodrigues, a Juliana, o Guilherme, o Cícero, a Lívia, Luiz Guilherme e o Gabriel, né? Essa equipe aí, essas feras, são os nossos docentes. E a gente também, né, acho que tem mais um slidezinho, vai ser... Isso aí, ó. A gente tem aí o 20% de desconto, tá? Então não perca essa oportunidade. E agora a gente vai continuar só para os membros. Valeu? Ei, personal! Chegou a hora de se destacar no mercado e se especializar no treinamento para idosos, crianças, diabéticos, obesos, hipertensos e outros públicos. Conheça a nossa pós-graduação em Personal Trainer. Grupos especiais e prevenção de lesões. Reconhecida pelo MEC e com aulas ao vivo, você terá acesso a um tempo de professores renomados, todos doutores e referências no mundo científico e prático. Com metodologia inovadora, o curso oferece um aplicativo exclusivo, com aulas gravadas, podcasts e mentorias que conectam teoria à prática. E tem mais! Sem taxa de matrícula e uma super promoção na mensalidade. Mas atenção, é só até o final da semana. Vem pra pós com cursos de pós.